hoje recheado de informações. A gente preparou realmente uma edição muito bacana para segunda-feira dedicada a falar de saúde aqui no Ponto de Encontro. Olha, o médico José Mauro Seco possui graduação em medicina pela Universidade de Passo Fundo, isso em 1989. Atualmente é médico, doutor em ciências pelo Departamento de Ginecologia na disciplina de Mastologia pela Universidade Federal de São Paulo, professor adjunto da Universidade Federal do Amapá e médico do Governo do Estado. Possui especialidade em Mastologia e Ginecologia. Entre as honrarias recebidas, o prêmio Aristodemo Pinotti pela... E nem vou me arriscar a falar esse nome aqui, mas enfim, é um médico premiado. E entre as premiações, láureas e como diz o Iraçu, ele guarda com certeza muito especial ter recebido o título de cidadão amapaense pelo Parlamento Estadual e também cidadão de Macapá pela Câmara Municipal. São quantos anos no Amapá, doutor Mauro Seco? Seja bem-vindo. Muito boa noite já. Boa noite, boa noite. Kleber, são já 27, 28 anos vai fazer, né? Uhum. Já é uma vida aqui. A minha vida profissional e da minha esposa se deu aqui no Amapá. Quando a gente terminou a nossa especialidade, terminamos tudo, a gente veio no convite aqui na época do governador Estado, né? João Capiberibe, que estava organizando a saúde, tinha o secretário da saúde, o Antenor Ferrari, que era gaúcho, daí ele colocou no jornal lá em Porto Alegre e a gente olhando, tinha recém-chego, depois de ter ficado um ano no exterior, em Porto Alegre, ia colocando o currículo nos hospitais, vendo o que nós íamos fazer, e tinha essa proposta do Amapá, e a gente veio dar uma olhada. Né? E foi ficando que nem a música, porque viu que ninguém fazia assim, mastologia não tinha na época, eu tinha feito uma pós em oncoginecologia também não tinha, o pessoal mandava tudo para Belém, e a gente foi organizando a vida e foi ficando e foi gostando e se envolvendo, e hoje nossa vida é aqui. Né? Uma curiosidade, toma açaí? Todo o dia. Todo dia toma açaí? Sabe que o açaí tem mais resveratrol do que o vinho tinto, mais o quê? Substância que protege o coração, os polifenóis, né? Por isso que chama de antioxidante, propriedade de antioxidante. Exatamente. E tem uma grande vantagem. O açaí tem mais do que o vinho tinto, que é famoso, né, no mundo todo, a dieta mediterrânea, um copinho de vinho por dia e tal. Uhum. Só que tem gente que não consegue ficar no copinho, vai para a garrafa, daí já faz mal, né? Então o açaí tem uma grande vantagem, porque não tem álcool, né? E não tem agrotóxico, porque a uva sempre tem produtos químicos. É difícil você ter uma uva saudável sem ter um produto químico, tem que colocar um agrotóxico. Então, o açaí não tem nada disso, só tem que cuidar o barbeiro, né? Tem que lavar bem para não ter e doença também de Chagas. Não exagerar no açúcar e na farinha. Não, eu tomo açaí sem açúcar e sem farinha. Um copinho, congelo copinhos assim, ó. Eu compro açaí e congelo tudo. E daí toda noite chego em casa, eu tiro um desses copinhos ou dois no máximo, que aí já tem a quantidade de calorias também, 60, cada 100 ml tem 60 calorias sem nada. É pouco, entendeu? Então, e a quantidade de polifenol aqui é um remédio, açaí é um remédio. Maravilha, açaí é um remédio, viu? A frase aí forte desse bate-papo com o doutor Mauro Seco. As pessoas fazem muita confusão com o mastologista com o oncologista, né? Porque dentro da mastologia, que é uma especialidade médica que não é tão antiga como a ginecologia, a pediatria, a mastologia tem menos, tem 50 anos talvez. Para a medicina isso é muito novo, né? Então a gente trata doenças da mama, tanto do homem também, aquele crescimento da mama no homem que chama de ginecomastia, mastites, mais aquelas inflamações na mama que às vezes não se resolve facilmente naquele antibiótico que o ginecologista passa, o obstetra, e todas as alterações da mama, nódulos benignos de todos os tipos. Então, Fala nisso, essa questão da mama do homem, é verdade que o excesso de gordura na região do tórax do homem pode indicar futuro problema cardíaco? Isso é mito? Tem algum de verdade? A gordura mais grave é a visceral, né? A abdominal mesmo. Essa realmente pode trazer doenças graves, e o que mais mata não é o câncer no mundo, né? É doenças cardiovasculares. Mata mais que o câncer? Mais. É a primeira causa de morte em doenças, são as doenças cardiovasculares. Então essa gordura abdominal, visceral, é a que mais por isso que problemas. Todo check-up ali começa com a famosa fita métrica medindo a circunferência abdominal.
Isso é muito importante e você tem, não é só doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e câncer, são mais de 16 tipos de câncer relacionados à obesidade, né? Então a gente tem o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem, são muito importantes fatores de risco que a obesidade causa, né? Porque a gordura produz hormônios, esses hormônios ficam atuando e fazendo ao contrário dos antioxidantes, eles ficam inflamando o corpo da gente e causando lesões em todo o organismo. Então tem que mudar a forma de vida, começar a fazer exercício e mudar a dieta para que possa ter essa regressão. Não adianta essas coisas mágicas, toma tal chá para limpar a gordura do fígado. Tem muita dessas coisas, né? Como tem as correntes da felicidade para ficar rico. Não existe, tem que trabalhar. Se quer ganhar dinheiro, sustentar a sua família com dignidade, vai ter que trabalhar. Se quer perder peso, tem que ter uma dieta adequada e tem que ter atividade física, gastar mais do que você ingere. Então tem que ir ou igual, pelo menos, para não ganhar peso. Não existe um milagre na vida. Comprimidinho que vai curar câncer, uma pílulazinha vai resolver todos os cânceres. Outro dia mandaram uma que dizia o seguinte: em alguns países mais desenvolvidos distribuía uma aspirina Prevent por dia. E ela tem propriedade de que? Antioxidantes, né? Não, a aspirina, anticoagulante, né? Para doenças cardiovasculares, né? As pessoas que são... Porque quando é sedentário, você é obeso, você tem maior coagulação. Então você tem mais chance esses vasos já são comprometidos, o sangue circula com mais dificuldade. Então a aspirina tem o AS, né? Tem essa... Ácido acetil salicílico, na verdade, é o nome em pequenas doses, 100 miligramas, que é aquela infantil, você consegue deixar menos coagulável o sangue, tem menos chance de uma trombose, de um problema de entupir um vaso e causar um infarto, né? Então, mas isso para casos específicos. Mas tem pessoas que têm contraindicação de usar, né? Então tem que ser sempre com uma orientação ao médico, né? Porque tem pessoas que têm distúrbios de coagulação, então tem que saber para quem vai usar, não dá para usar para todo mundo, né? É igual tomar diurético achando que vai se desinchar, tem que ser só por um período, né? Daqui a pouco ele vai fazer o rim parar, né? Sim, não, e vai perder, tem diuréticos que perdem potássio, perdem substâncias que você vai acabar tendo deficiências, outros problemas, então não dá para tomar remédio sem ter uma orientação, né? E o brasileiro toma muito remédio. Então tá aí, automedicação é outro parênteses aqui desse bate-papo, né? É um problema recorrente. Nossa, e aqui no Brasil eu morei um tempo na Itália e fiquei lá, então para você procurar uma farmácia, você tinha que caminhar bastante para achar uma farmácia, uma lojinha, uma coisa assim. E quando a gente viaja assim pro exterior, não é uma farmácia, não é uma loja, assim, não é uma, como aqui virou parece que toda esquina tem uma farmácia, as pessoas vão comprar remédio, aí pede remédio para memória, remédio para queda de cabelo, remédio para emagrecer, para limpar o fígado, então sai da farmácia com um monte de remédio. Na verdade, se ela tivesse um estilo de vida saudável, não precisava tomar nenhum. Eu tenho quase 60 anos, eu não tomo nenhum medicamento, zero. Entendeu? E se fizer os exames, vitamina D, tudo, eu não tenho nenhuma deficiência. Porque eu tenho que trabalhar com a dieta. Tem pupunha, tem batata doce, tem abóbora, tem sol, tem verduras, tem carnes de peixe, outras carnes que podem se dar as proteínas e outras. E nem precisa comer carne para proteína, você pode usar proteína vegetal. Essa orientação com o nutricionista. Você tem tudo ali, a natureza te dá tudo. A gente não nasceu para tomar remédio. Para que tomar vitamina D se tu tem limão, tu tem acerola? Para que tomar vitamina D em quantidades? Sabe que outro dia no noticiário... Vitamina D não, vitamina C, desculpa. De vitamina C. Eu vi no noticiário um caso aquele programa chamado Médico da Família, Saúde da Família. E aí teve um determinado colega seu, um determinado médico, não lembro agora qual estado, que ele foi fazer essa visita domiciliar e viu um idoso. Ele tomava mais ou menos uns 12 medicamentos ao longo do dia. Assim mesmo. E aí ele teve cuidado, parece que tinha até uma especialidade também esse profissional, de fazer o cruzamento, né? Cada remédio serve para o quê e como que os 2 associados, 3 associados iam ter um outro efeito. E aí substituiu para 3, 4 e esse idoso passou até mais qualidade de vida, mais qualidade de saúde. Porque às vezes o médico não pergunta, vai para um médico, tem um remédio, vai para outro médico. Eu já peguei vários pacientes com mais do que um anti-inflamatório, que é para a mesma coisa. Inclusive, se você somar, você vai ter efeitos, pode ter efeitos gástricos, efeitos colaterais, outros, né? Então,
Porque ninguém pergunta, às vezes, muito, é uma consulta rápida, às vezes no pronto atendimento, passa o medicamento e aquela pessoa já está tomando algum medicamento por uma dor no joelho, uma dor, sei lá, em algum outro lugar, já está tomando um anti-inflamatório. Então é isso mesmo, essa conciliação medicamentosa que a gente fala é muito importante. E as pessoas, às vezes, tomam muitos medicamentos que se sobrepõem vários tipos de vitamina. Além do custo, né? As pessoas têm uma dificuldade financeira, às vezes usam para comprar remédio um valor, um dinheiro que faz falta, né, para a família, até para alimentação, porque tem que comprar o remédio. Então, o medicamento hoje faz parte do orçamento, ele acaba comendo uma parte do orçamento dessas famílias. Então não é que não precisa, não sou contra. Medicamento, quando bem utilizado, é fundamental. A gente prescreve. Agora eu acho que as pessoas usam mais do que precisavam, né? Aqui no nosso WhatsApp 991570022, 991570022, você pode fazer perguntas. Nós tivemos um pico aí, uma queda do sinal da live, já já nossa equipe retorna aí. Paulo Pereira tá ligado na gente lá no loteamento Açaí, Zona Norte de Macapá. Quem mais? Outro Paulo, teve outro Paulo aqui, o Paulo Santana. Sobre o açaí, aí ele está com uma dúvida aqui, ele fez uma pergunta longa, mas sobre açúcar refinado, se o açúcar, esse açúcar mais fininho, ele é um vilão mesmo ainda da nossa dieta? Nunca tira da vida, tira o açúcar. E aí vai dizer, é a demerara. Se puder tirar o açúcar da vida é melhor, qualquer outro é melhor do que o refinado. Tudo que é refinado é pior. Arroz branco, muito industrializado. Você deixa só o amido, você tira toda a vitamina, toda a fibra e fica só com o amido, amido é glicose. Se você pegar várias moléculas de glicose, o vegetal concentra da amido. Quando chega no organismo, o amido ele é desdobrado e vira glicose, né? E aí que sobra de energia vira gordura. Então, procurar usar menos produtos, quanto mais processados, piores, né? Quanto a farinha branca é pior do que a integral. Então, a tapioca é pior do que a farinha comum, aquela farinha mais grossa, né? Que é a farinha d'água, que é polida, não tem nada, é só amido. Então, e o açúcar branco devia ser abolido, né? Eu acho que tem que se acostumar ao paladar. Eu falo para minhas pacientes muito: acostume a comer menos sal e menos açúcar. Se possível, tire o açúcar da sua vida. O mascavo é melhor que o branco, mas se não puder não usar o açúcar, porque o açúcar é uma bomba, né, calórica, use outros produtos e vai se acostumando. A gente muda o paladar, a gente muda a nossa vida, a gente começa a ouvir música melhor, começa a não querer ouvir músicas ruins. É a chamada a mudar o paladar, começa... Reeducação alimentar passa por isso. Também, é tudo. Eu acho que a gente começou a mudar a nossa vida e os dois felizes, quer dizer, as pequenas mudanças de hábito, aquilo que você vai fazendo aos poucos. Não existe dieta mágica, dieta milagrosa. Tem dieta do abacaxi, tem dieta da lua, tem dieta do que você imaginar, né? Isso não adianta. Dieta da proteína, né? Inclusive virou um livro reconhecido em várias partes do mundo, mas que com riscos terríveis, né? Tudo que é muito radical numa dieta tem riscos, né, doutor Mauro? Você tem que fazer um balanceamento, e para isso existem profissionais, nutricionistas, que são especializados em orientar uma dieta, calcular quanto você precisa gastar, quanto você gasta e quanto você precisa repor em alimentos e como você vai fazer essa perda gradual e para a vida toda, né? Aqui no nosso WhatsApp, o Tadeu Pelaz, que é um ouvinte assíduo da gente, ele disse: boa noite. O que se deve comer então para poder sobreviver, né? O senhor falou uma lista de coisas aí proibitivas e a nossa dieta é muito calórica, a nossa dieta amazônica, né? Mas comer o que está na feira, o que está o que dá na horta, o que dá nas árvores é saudável, são alimentos saudáveis. Tudo que é muito industrializado dá problema. Tem muito produto químico. Se você comer um pepino lá da horta, da feira, é uma coisa. Se você comprar um pepino em conserva, leia o que tem naquele rótulo para manter aquele pepino bonitinho, verdinho, crocante. É muito produto químico, isso altera o nosso organismo. Então é muito simples. Ter uma dieta saudável é mais barata e mais fácil, porque está na feira, está na árvore, está na horta, entendeu? No peixe que tem aqui abundantemente. Então, pupunha, açaí, batata doce, abóbora, tudo isso aí, verduras, carnes magras, é suficiente. Arroz, feijão, macarrão,
na quantidade certa, é maravilhoso, de preferência integral. Aliás, eu tenho... feijão, quando fizer feijão, é feijão, não é um monte de coisa gordurosa dentro, não é feijoada, né? Ah, não consigo comer feijão sem calabresa dentro. Então, se acostume a comer sem, porque você deve comer um feijão saudável, não com um monte de gordura dentro, que daí não é feijão. Feijão é maravilhoso. Aliás, tem uns que, por exemplo, não sabem nem que tem gêmeos. Vai saber que tem gêmeos na hora do parto, doutor. Isso ainda é um desafio para a medicina, né? É a educação, né? Você tem que oferecer. A prefeitura, que faz a atenção básica de cada município, né? Ela tem que oferecer um pré-natal que não está só na mão do médico. A enfermagem pode fazer, tem enfermeiras que têm a especialização em obstetrícia, que podem fazer um acompanhamento da maneira muito correta. Então a gente tem que ter essas orientações de pré-natal durante a gravidez. A mulher sabendo que ela está grávida, o ideal seria antes, né? O mundo ideal seria você quer engravidar, aí procura um médico, procura uma orientação, enfermeira, vai numa unidade de saúde. Aliás, eu quero ganhar. Vai casar, já tem aquele negócio do exame dos noivos, né? Que tem que ver a questão do gene, do sangue, não tem isso? Tudo, o tipo sanguíneo. Se a mulher já deveria começar a tomar o ácido fólico, que previne aquela doença do tubo neural. Quando quero começar a pensar em engravidar, já começa a tomar um comprimidinho todo dia, né? Para quando começar bem no início da gestação, já ter o ácido fólico em quantidade correta, porque é uma doença grave, né, que dá na criança, que é não o fechamento do tubo neural, fica aberta na espinha, né? Então você, no ácido fólico, um comprimidinho baratinho, fácil, que tem nas unidades de saúde. O planejamento é fundamental para ter filho ou evitar filho. Um grande problema, gravidez na adolescência. Nós tivemos ano passado, 2020, quase 20 mil crianças nasceram de mães abaixo de 14 anos. Caramba. Abaixo de 14 anos. Eu estou falando que adolescente, se nós pensarmos em adolescência até os 19 anos, mas eu estou falando abaixo, que é uma criança, tem aquela foto, uma menina segurando um ursinho e grávida, né? Então uma criança grávida de outra criança. Essas crianças, essas meninas que engravidam, 30% saem da escola e não voltam mais. Então ela vai permanecer, a maioria elas são de baixa renda, são de classe menos favorecida, classe social, e elas já vão permanecer com elas saindo da escola, vão ficar, a chance delas melhorarem o seu padrão de vida vai ser muito menor. Então, e há muitas dessas crianças, 30%, 40%, essas meninas vão voltar a ter outro bebê, vão ter outro bebê na adolescência também. Então é preciso cuidar dessas meninas, orientar, e não só a menina, o menino também, porque ela engravida de um menino que tem que ter a consciência de que ele é um menino, mas ele não pode, ele tem que ter orientação também para que ele não engravide. Parte do cuidado é do casal, porque cria um problema para duas famílias. Uma menina de 14 anos, esse pai desse menino, esses pais dessa menina vão ter um impacto, né? Porque gravidez é maravilhoso, mas não nesse período. E o organismo não está preparado, então maior chance de problema para a mãe, maior chance de problema para a criança, e sem falar do problema social que isto causa. Então gravidez na adolescência, existe a possibilidade de fazer, começa em casa com a mãe e o pai, na escola, é importante a orientação sexual na escola, nas unidades de saúde ter DIU, tem DIU hoje, tem anticoncepcional, tem camisinha feminina e masculina. Então tem que levar isso para as meninas e tentar trabalhar ao máximo essa educação. Bom, deixa eu só atualizar a nossa audiência aí. Eu estou conversando com o médico mastologista, Dr. José Mauro Seco. Ele está com a gente aqui ao vivo, hoje na segunda-feira, dedicado a falar de saúde. A gente escolheu segunda-feira porque, não sei, eu imagino que o senhor como médico também já deve ter ouvido muita promessa de que seu paciente vai começar a fazer aquela atividade física na segunda-feira. Né? Segunda é típico, né? O regime, a dieta também. Começa na segunda. Então, se você tem pergunta, tem dúvida, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp 991570022. 991570022, tá bom? Pode ser inclusive mensagem de áudio aí pra gente. A nossa live já foi restabelecida, você pode acompanhar a gente áudio e vídeo, pode também entrar lá nos comentários, no Facebook Jornalista Kleber Barbosa ou no YouTube Kleber Barbosa. Ou também do Diário do Amapá, Diário FM Macapá, você pode entrar lá e deixar
e deixar o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, tá bom, pessoal? Doutor Mauro, tem uma outra coisa que tem a ver com a mudança de hábito, a mulher hoje mais moderna, a mulher mais empoderada, a mulher mais empreendedora, mas tem também essa coisa de, eu não vou ter filho, ou se vai ter filho, não vou dar de mamar. Tudo isso acaba incorrendo em fatores de risco para essa incidência de câncer, não é? A decisão de ter filho, atualmente as mulheres que trabalham, que vão buscar a carreira profissional, elas acabam tendo filho mais tarde, né? Então fica aquela situação assim, eu tenho várias pacientes, puxa, eu tô com 33, 35 e não tenho filho ainda. E a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, sempre está terminando alguma coisa, né, para fazer um curso, ou a casa, ou sei lá, que a criança vai ficando lá para perto dos 40, 35, nessa fase. O ideal é que a mulher, mesmo assim, ela pode ter filho. Hoje tem tecnologia, tem orientações, tem que procurar sempre discutir com o seu ginecologista para ver a orientação da decisão da idade de ter filho. O fato é que nunca vai estar pronto tudo. Você nunca vai estar com tudo organizado para ter. Você tem um momento que é difícil da vida, tem o estudo e tal, mas depois, assim, eu acho que tem que pensar, se você quer ter filho, eu acho que organizar, pensar, conversar com o médico. E claro que às vezes ter aos 34, aos 35 não vai mudar muita coisa, né? De um ano para mais, um ano a menos, de repente é aquele período que você precisa terminar o curso, precisa organizar algumas coisas. É importante que a criança venha num ambiente adequado. Mas o que eu falo por experiência pessoal, nunca vai ficar no momento, se você esperar, nunca vai estar 100% pronto, tudo para receber. Então, a decisão, o filho realmente é muito importante. E amamentar a criança é muito importante, né? A mulher que amamenta, não há nada, nenhum remédio, nenhum medicamento, não, nenhum alimento no mundo igual ao leite materno. Nenhuma empresa, por melhor que ela seja, ela consegue fazer um leite igual a mãe faz para o seu filho. E os benefícios desse leite materno para a criança já são muito conhecidos e não há nada igual, como imunidade, essa criança vai ficar menos obesa, são muitos benefícios. E para a mãe também, amamentar diminui a chance de câncer de mama, diminui a chance de várias doenças, né? Além de fazer a mulher voltar a seu peso, porque muitas ganham muito peso durante a gravidez, amamentar consome calorias também. Então faz com que a mulher consiga voltar a seu peso mais facilmente. Então tem inúmeras vantagens. Tem mulheres que não querem amamentar porque acham que a mama vai ficar flácida, que não vai ficar bonita. Vale a pena, mesmo se tiver que fazer uma plástica depois, alguma coisa, ia acontecer igual. Não é amamentação, talvez ela adiante o processo, mas ia acontecer igual. Se a mama vai ficar flácida, ela vai ficar flácida igual. Vale a pena você amamentar seus filhos, mesmo que tenha alguma flacidez maior futuramente. E não é verdade, muitas mulheres não têm, não vai acontecer isso. Qual seria, então, só para a gente fechar essa questão da gravidez, a idade onde se considera uma gravidez de risco? A partir de que idade? O quanto antes a mulher tivesse filho seria o ideal, né? Depois dos 20, 25. Só que o antes tem que pensar no contexto da vida, né? Tem que ver, então, o ideal é quando ela esteja com a vida organizada, que tem um parceiro, porque esse casal tem que estar. Mulheres que querem engravidar não tem um parceiro adequado na época, então às vezes não vale a pena nesse momento por causa da idade, porque os riscos, hoje você tem como avaliar na parte cromossômica, avaliar se vai ter alguma alteração genética, né? Você tem como fazer desses, então até existe tecnologia para hoje. Uma mulher com 45 anos quer engravidar, ela pode ter essa avaliação genética, saber se aquele óvulo. Então tem tecnologia, tem pessoas que trabalham na ginecologia exclusivamente com reprodução humana. Aqui em Macapá a gente tem o Dr. César, a doutora Cláudia, que trabalham, que podem dar essa orientação, porque nem sempre você consegue ter naquele momento talvez não seja ideal. Claro que se for pensar biologicamente, uma mulher com 20 anos é ideal, ela muito melhor do que uma mulher com 30. Perfeito. Doutor Mauro, que não é tão simples, né? Para a gente caminhar já para o final desse bate-papo aqui hoje com o senhor, estamos virando a página da pandemia, né, do Covid-19, mas nesses 3 anos, claro, a ciência, a medicina ficou focada em dar respostas para o combate ao Covid-19. Acabou que teve o represamento
de outras doenças, né? As atenções eram para o Covid e outras doenças acabaram sendo represadas. E pegando carona nessa pergunta, se por conta do Covid, se houve ali algum efeito colateral para as doenças corriqueiras de um ginecologista como o senhor, se já houve cruzamento de alguma coisa disso, carreando para outros problemas ginecológicos. O Covid, os efeitos do Covid a gente vai aprender ainda, tem efeitos a longo prazo, né? Que as pessoas que ficaram muito doentes ainda ficaram com algumas sequelas, assim, que a gente não tem, que elas comentam, sente diferente, e algumas coisas que a gente tem, principalmente pulmonares, né? Que tem pessoas que ficaram com alterações pulmonares que vão ficar para sempre. Mas da parte do oncológica, que eu saiba, não. O que eu acho que a gente tem que pensar muito bem se aprendeu muito sobre vacinas, e mesmo assim nós estamos agora perdendo pessoas por gripe, né? Por um vírus que podia ter muito mais crianças vacinadas, mais pessoas vacinadas, e mesmo assim tem pessoas que não vão vacinar, que tem medo de vacina, que negligenciam a vacina, e a gente está perdendo vidas por gripe agora, né? E nós não deveríamos perder tantas pessoas. Agora se faz mutirões e a vacinação, porque durante o período normal, assim, nós estamos voltando até a ter sarampo, porque os pais não levam as crianças para vacinar, porque parece que agora criou-se um movimento contra a vacina. Não sei se durante o Covid isso já piorou, porque se falou tanto contra as vacinas, e tem pessoas que não querem vacinar. Isso é uma coisa, a poliomielite, que não estava erradicada, nós estamos com chance de voltar a poliomielite, sarampo, criança morrer de sarampo. Como é que se admite uma coisa dessa? Uma coisa tem vacina, então, e morrer de gripe. Então tem que vacinar. Os pais das crianças, elas são totalmente dependentes, né? Tem que vacinar os seus filhos a partir de 6 meses, levem para vacinar. É mais do que provado que a vacina dá resultado, tem que fazer. E a gente tem que aprender com tudo isso que a gente passou no Covid, que vacina é importante, né? Muito bem. O programa recebeu hoje o Dr. José Mauro Seco. Isso. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, 1989. Atualmente é médico, doutor em Ciências pelo Departamento de Ginecologia, na disciplina de Mastologia pela Universidade Federal de São Paulo. Professor adjunto da Universidade Federal do Amapá e médico do Governo do Estado. Possui especialização em Mastologia e Ginecologia. Tá bom? Doutor Mauro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Ganhamos muito com a sua presença aqui e até qualquer hora. Eu que agradeço, Kleber. Parabéns pelo programa e a todos os teus ouvintes aí. Um ótimo final, já uma ótima noite. Ok, muito obrigado.